você não dá um salto de primavera para inverno ou de verão para inverno. Entre o verão e o inverno existem diversos níveis, inclusive a primavera no meio disso aqui. Entre o verão e o inverno tem uma primavera acontecendo, né? Dentro mesmo do próprio verão existem vários níveis do verão. O verão ele não começa lá, no caso da gente que está aqui no hemisfério sul. Se você está em Portugal, tem um público forte aqui de Portugal, para você é ao contrário aí, né? Mas a gente que está no hemisfério sul aqui no Brasil, o verão, a gente acostumou-se a dizer que o verão começa em 21 de dezembro, né? Mas, na verdade, o verão começa pra gente muito antes. Começou lá por volta do dia 31 de outubro, 1º de novembro. Só que isso é o início do verão, o princípio do verão. É a Terra começando a se esquentar aqui no hemisfério sul. Ela está começando. Então você não tem aquela cara daquele verãozão ainda nesse período, mas você já percebe a coisa começando a se aquecer. A gente ainda chama esse período de primavera, né? Mas na realidade não é. Ele é um início do verão, mas ela é a Terra gradativamente no hemisfério sul se aquecendo até que ela chega no seu ápice, lá no dia 20, 21, 22 de dezembro, que é o ápice do verão, que é o que a gente chama, agora começou o verão 21. Não começou, ele tá no ápice. São os diversos graus até chegar nesse ápice, assim como a gente tem na primavera os diversos níveis até chegar ao ápice da primavera, que é o que a gente chama de equinócio da primavera, equinócio de outono. Então, a gente tem esses contrastes entre todas as estações também. Por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque com as suas emoções, é exatamente assim que funciona. Como um termômetro. Como um termômetro. Isso vai ser muito importante para você daqui para frente aprender a aplicar de forma prática como você pode se dominar melhor. Dominar melhor suas emoções. Controlar melhor as suas emoções. É daqui que você vai transmutar melhor a sua mente. Com coisas um pouco mais práticas, tá legal? Existem coisas mais avançadas para fazer, mas a gente vai fazer devagarinho, com coisas mais práticas. Essa é a intenção dessa experiência de aprendizado. Aqui, eu vou dar alguns exemplos de emoções, começando por amor e ódio, tá? Se você assistiu o vídeo anterior que falou que sim, é possível vibrar mais alto, como vibrar mais alto rapidamente, aqui você vai entender que lá naquele vídeo a gente falou que todas as emoções elas são acompanhadas de vibrações e que inclusive o David Hawkins, que foi um psiquiatra, um médico psiquiatra, que não está mais vivendo essa frequência aqui junto conosco, ele formulou uma escala emocional que acompanha níveis de consciência para cada emoção e ele viu a frequência de cada emoção. Então, por exemplo, ele elencou algumas emoções dentro desse estudo e dentro da escala, por exemplo, aparece amor. O amor, ele vibra a 500 Hz. O amor sincero, genuíno, o amor de verdade, ele vibra a 500 Hz. Quando você sente aquele amor genuíno, o amor verdadeiro, você está próximo ou está vivendo uma vibração emocional que, se você fosse quantificar, medir em Hertz, isso mediria 500 Hz ou 500 Hz, tal, vibraria assim. E o ódio, que é o oposto do amor, e você vai entender já também mais uma coisa importante aqui, ele vibra 150 Hz ou 150 Hz, tá? É o quanto o David Hawkins, em seu experimento, mostrou que é a vibração do ódio, tá? Então ele mostrou isso ali no seu experimento. Só que perceba o seguinte, eu trouxe a analogia do termômetro aqui, assim como todas as outras coisas na natureza, todos os outros exemplos que a gente viu anteriormente nessa experiência, a gente poderia trazer isso para um termômetro, né? Existem vários níveis entre ódio e amor, né? Você não sai repentinamente do ódio por amor de forma instantânea. Existem níveis. E existe um meio do caminho aqui também entre o amor e o ódio, que é um estado de neutralidade entre os dois, tá? E isso aqui tem também vibrações em Hertz ou Hertz, tá? Entre um e outro. Vai ter uma vibração 170, 175, 200, 300, 400, até chegar no 500 do amor, tá? Que, né, são você vai cada vez mais, quanto mais você sai do ódio e vai pro amor, você vai sutilizando aos poucos, vai vivendo aos poucos cada um desses níveis até chegar aqui.
ou ficar mais próximo disso, né? Ou ficar pelo menos mais próximo, né? Mas entre um e o outro tem ali as suas escalas, tá legal? Outro exemplo aqui, alegria e tristeza, né? Os opostos, alegria e tristeza. Veja que a tristeza, ela mede em Hertz, no estudo do David Hawkins, 75 Hz, enquanto a alegria, um estado de consciência oposto, ele vibra 540 Hz. Olha a diferença, é muito, né? É muito diferente. Então, quando você está mais triste, mesmo que você não esteja no extremo da tristeza, geralmente a gente não tá? Alguns casos sim, mas geralmente a gente não tá. Às vezes a gente está aqui no meio do caminho, não no meio do caminho, mas abaixo do meio do caminho, mas em algum desses níveis aqui, que não é a neutralidade entre um e outro, tá? Entre um e outro polo, tá? Você está aqui no meio do caminho, você está vibrando num 77, num 80 e pouco, num 100, sei lá. Você está por aqui, entre esses dois. E aí, você está vibrando aqui. Como é que você sai disso aqui? Você tem que fazer algo para começar a sair disso aqui e vibrar mais nisso aqui, né? A gente vai falar já já como é que a gente faz isso, embora a gente tenha abordado bastante isso no vídeo anterior. Mas a gente vai reforçar aqui e trazer, como diria o outro, um plus a mais, né, sobre isso aqui. Então, olha que é um trânsito isso aqui. Vamos para mais um exemplo. Coragem e medo, os dois opostos, tá? Coragem e medo. Veja que na escala Hawkins, o medo vibra 100 Hz. 100 Hz vibra o medo, enquanto a coragem vibra 200 Hz. São 100 Hz de diferença entre um e outro, entre um extremo, entre o polo do medo e o polo oposto, que é o polo da coragem. Onde você está vibrando nesses dois nesse momento? Está mais na neutralidade? Está mais próximo da coragem em algum nível aqui? Ou você está abaixo da neutralidade e está por aqui? Onde você se encontra nesse momento? Como você faz para elevar isso, sair de um polo e se aproximar mais do outro? A gente vai discutir isso já já. Tá legal? Olha só que interessante também, mais um exemplo trazendo aqui. Aceitação e culpa. Existe um polo, um extremo de um polo, que é a culpa, vibrando em 30 Hz. E você tem o polo oposto, que é o da aceitação, um nível de consciência diretamente oposto, vibrando a 350 Hz. São 320 Hz de diferença de vibração entre um e outro. Obviamente, a aceitação é o mais sutil. É o mais sutil. Assim como a coragem é o mais sutil em relação ao medo, né? Então, olha que você vai se utilizando, vai elevando a vibração, vai ficando mais sutil. Então, olha quanta diferença. Como você faz para sair do sentimento de culpa, dos níveis de culpa e se aproximar mais da aceitação? Vamos falar disso já já. Olha outro exemplo, disposição e apatia, só para trazer mais um exemplo para você. Apatia vibrando a 500 Hz. E a disposição, o polo diretamente oposto, vibrando em 310 Hz. 260 Hz de diferença entre um polo e outro. Onde você se encontra nesse termômetro aqui, né? Onde você se encontra, né? Então, olha aqui mais um exemplo sendo mostrado para você, tá? Então, tudo isso são os opostos. E aqui, antes de eu falar disso, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu trouxe entre disposição e apatia, entre aceitação e culpa, entre coragem e medo, entre alegria e tristeza, entre amor e ódio? Por que eu trouxe todos eles sempre os opostos? Porque quando a gente fala de controlar as emoções, de como mudar o nosso estado emocional, de como dominar as nossas emoções, de como controlar as nossas emoções, quando a gente fala sobre isso, a gente está simplesmente falando, a gente precisa entender que a gente só sai de um polo para o outro de mesma natureza. Grava isso que eu estou falando para você. A gente só sai de um polo emocional para um outro de mesma natureza. Eu não tenho como sair do amor para, por exemplo, a tristeza. Ou sair, por exemplo, da tristeza para ir, por exemplo,
para a disposição. São coisas que não tem nexo, entende? Eu não tenho como sair da apatia, por exemplo, e ir para a coragem. São coisas diferentes, não é a mesma natureza. Agora, quando eu falo em sair do medo e ir para a coragem, essa sim está dentro da natureza, da mesma natureza. E para você entender isso um pouco melhor, é só você voltar nos outros termômetros que nós vimos aqui. O agudo e o grave são de mesma natureza. Eu não tenho como sair do agudo e ir, por exemplo, para o grosso. Ou sair do agudo, por exemplo, e ir pro fino, pro magro. Não existe isso. Não tem como sair do agudo e ir, por exemplo, para a luz. Não tem nada a ver. Eu posso sair da escuridão para ir para a luz. Eu posso sair da luz para ir para a escuridão. Mas eu não tenho como sair da luz e ir, por exemplo, para o grosso. Não combina. E a mesma coisa acontece com as emoções. As emoções, elas fazem parte, cada uma delas, de uma mesma natureza que tem os seus opostos. O oposto do amor é o ódio, o oposto do ódio é o amor. Fim. O oposto da tristeza é a alegria, o oposto da alegria é a tristeza e não o amor. Fim. O oposto do medo é a coragem e o oposto da coragem é o medo e não a apatia. Entende? Então eu tenho que, se eu falo sobre controlar as emoções, eu preciso saber exatamente para onde eu vou. Para onde eu vou? Aonde eu vou me concentrar para sair de um para outro?